Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Entrando no Clima, uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Esse é o 25º episódio, lançado quinzenalmente, que debate um pouco dos rumos da política ambiental e das negociações internacionais relacionadas ao clima. Eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do Eco, e estou aqui com Cristiane Prisibischi, nossa repórter especial, para falar um pouquinho mais sobre os temas dos últimos 15 dias. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Cris, nesses últimos dias vimos intensificar muito as queimadas no Brasil. Toda hora notícias de queimadas criminosas em São Paulo, em Brasília, na Amazônia, recorde de queimada, fumaça chegando até o sul, sudeste, ondas de calor, quer dizer, é muita informação. Será que você consegue trazer um compilado de dados, tentar resumir um pouco o que está acontecendo no Brasil? Márcio, é impossível a gente não falar desse problema. Até o dia 16 de setembro, foram contabilizados no Brasil 186 mil focos de incêndio, quase 187 mil. Isso é muito mais do que o ano inteiro de outros anos anteriores, né? Do que os 12 meses de anos anteriores, como é o caso de 2018, 2019, 2021. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ainda faltam 3 meses e meio para acabar o ano e a gente já está com esse número estrondoso de queimadas, né, Márcio? E claro que isso é consequência de uma série de fatores, a estiagem extrema que o Brasil está vivendo, as mudanças climáticas e, é claro, as mudanças de uso do solo, que é o pessoal botando fogo. Tanto é que hoje, no dia 17 de setembro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela relembrou um número que já tinha sido dito há algumas semanas, mostrando que cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil estão sob o risco de pegar fogo por ação criminosa. E, claro, em meio a essa maior estiagem da história recente do Brasil, essa tem sido considerada a maior estiagem em 70 anos. Esse número de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, ele representa quase 60% da área total do Brasil, Márcia. Isso tem agravado e com o prolongamento da seca e o aumento dos focos de incêndio, está todo mundo tentando fazer alguma coisa para controlar essa situação. Tanto é que todos os estados brasileiros proibiram o uso controlado do fogo. A ministra Marina Silva usou um termo muito significativo, que é o terrorismo climático. A gente tem vivido uma situação de saúde muito precária também, né? Com as fumaças dos incêndios na maioria dos estados brasileiros, agravando problemas de saúde das pessoas. Cris, você falou das movimentações, quer dizer, depoimentos da Marina Silva e ações também dos governos estaduais. Eu queria entender um pouco mais do ponto de vista político das ações. O que está sendo feito, o que está sendo pensado, prometido como próximos passos, porque é isso, é um cenário atípico, mas que tende a se repetir com mais frequência nos próximos anos, né? Com certeza. O governo, desde o início dos incêndios, ele tem mobilizado não só brigadistas, mas o Exército e outros voluntários, né, numa super força-tarefa para tentar controlar. Também o Brasil já fez um pedido, alguns dias atrás, fez pedidos de apoio para outros países aqui da América Latina e América do Norte para tentar buscar ajuda. Então, já foi pedido ajuda para o Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. O Brasil, ele tem um histórico de combate ao fogo que é referência para outros países. Então, existe dentro da diplomacia internacional essa troca de favores, né? O Brasil já enviou brigadistas, né? No caso do Canadá, por exemplo, do ano passado, vocês devem lembrar, com os fogos, as queimadas extremas, brigadistas brasileiros foram para lá, e agora o Brasil está pedindo ajuda, né, para esses países para esse enfrentamento. O que tem acontecido é que muitos candidatos estão usando essa dificuldade do governo em combater o fogo para, né, claro, para atacar o governo, né, para espalhar fake news. Isso tudo é super negativo. Mas, como resposta,
a esse impacto negativo na imagem que o governo está tendo, o que o governo sempre diz é que se não estivessem sendo feitas essas ações, o cenário ia estar muito pior. Mas, independente disso, tem essa crise de imagem também, sabe, Márcio? Então, por isso, nos últimos dias, a liderança do governo no Congresso identificou vários projetos de lei que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado com iniciativas na área ambiental. E tem uma lista desses projetos de lei que incluem, por exemplo, um que torna hediondo o crime de incêndio em matas e florestas. Tem um outro que fala da proibição do uso do fogo em terras públicas. Tem um outro que fala de agravamento da pena para quem cometer crimes ambientais. Então, o governo pretende agora, nesses dias, a gente está vendo nesses dias, está acontecendo no Congresso uma negociação, uma tratativa, né, com os presidentes da Câmara e do Senado, para incluir na pauta, em regime de urgência, esse pacotão de medidas pró-meio ambiente, é claro, para fazer frente a essa crise das queimadas. Lula também está planejando se encontrar com governadores para fazer um grande acordo nacional de combate aos incêndios. O presidente já orientou a Advocacia Geral da União a estabelecer uma política de tolerância zero no enfrentamento de crimes ambientais e também tem um pedido à Polícia Federal para investigar crimes, né, que as queimadas tenham sido criminosas. Por enquanto, a Polícia Federal já está investigando 52 casos que têm indícios de crime. Cris, já são semanas, meses queimando acima da média, né? É isso. A gente está vendo os recordes sendo batidos em basicamente todos os biomas brasileiros, né? Esse recorde de queimadas com certeza impacta também nas nossas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? É isso mesmo. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, lançou no dia 17, na terça-feira, uma análise do quanto que já foi emitido com essas queimadas. E eles identificaram que só na Amazônia, entre junho e agosto, foram emitidas 31,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso é quase o que a Noruega emite por ano. E comparado com o mesmo período de 2023, essa quantidade de emissões representa um aumento de 60%. Quando a gente fala em combater as mudanças climáticas, as metas de corte de emissões, encarar de frente essas queimadas é essencial, é crucial, né? Uma questão que eu queria levantar também, que as emissões, elas não acontecem só no momento da queimada. Essa floresta queimada, ela continua emitindo nos próximos 5 a 10 anos. Então, nos próximos anos, pode ser que a gente não veja a fumaça das queimadas, mas essa matéria orgânica que queimou esse ano, ela vai continuar se decompondo e vai continuar emitindo. Então, o problema da queimada, ele não é apenas pontual, ele é um problema que se estende por muitos anos. Um outro agravamento, né, quando acontecem as queimadas, é que ela aumenta a matéria orgânica no solo. Né? Assim, acontece uma primeira queimada, nem toda a floresta ela é consumida, isso cria matéria orgânica para os próximos anos. Então pode ser que no ano que vem, infelizmente, se continuarmos com a mesma situação climática, a gente veja uma nova onda de queimadas como a gente está vendo esse ano. O Brasil, no âmbito internacional das negociações climáticas, ele tem se colocado como o paladino da missão 1.5, que é uma missão, né, uma meta estabelecida no Acordo de Paris de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. O Brasil se juntou com Emirados Árabes e com o Azerbaijão, as conferências do clima anteriores, a COP30, que vai ser realizada no Brasil ano que vem. Então, o Brasil se coloca como líder nesse processo, mas num contexto que ele tem muito feijão e arroz ainda para comer, para resolver, né? Porque a quantidade de emissão de CO2 equivalente, né, que é essa junção dos gases de efeito estufa, que a gente chama de CO2 equivalente, está sendo estrondosa com essa crise das queimadas. Mas, para falar
de meta nacionalmente determinada, a gente convidou uma pessoa, Márcio, que é a Marta Salomon. Ela é especialista sênior em políticas climáticas do Instituto Talanoa. O Talanoa é uma organização independente, sem fins lucrativos, que se dedica à política climática. E a Marta Salomon veio falar para a gente o que é essa NDC, e por que ela é importante? Porque no ano que o Brasil cedia à Conferência do Clima, é o ano também que todos os países signatários do Acordo de Paris vão ter que apresentar suas novas NDCs. E então convido você e a todos aqueles que nos ouvem a ouvir a Marta Salomon. Marta, muito obrigada pela sua presença. Eu queria iniciar te perguntando o que significa essa sigla NDC e o que ela representa na prática. Obrigadíssima pelo convite para a Talanoa. A NDC é a sigla em inglês para uma coisa chamada Contribuição Nacionalmente Determinada. Quando teve o Acordo de Paris, né, que foi o grande acordo dentro da Convenção do Clima da ONU, ficou determinado que cada país apresentaria a sua contribuição para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, a NDC foi apresentada lá inicialmente, uma primeira NDC em 2015, ratificada em 2016, e agora tem muita gente falando em NDC 3.0, mas, na verdade, no caso brasileiro, é a segunda contribuição nacionalmente determinada. Vamos primeiro entender o que é NDC nesse contexto que a gente está vivendo de uma emergência climática, está todo mundo sentindo na pele que os efeitos das mudanças climáticas estão em toda parte, na forma de eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, e isso também tem implicações na produção de alimentos, em todas as áreas da atividade humana. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, em 2024, todos os países estão se preparando para apresentar uma nova rodada de NDCs, que o prazo final é até fevereiro de 2025. O Brasil, como uma posição de liderança nesse processo no mundo, deve anunciar a sua NDC ainda em novembro desse ano, durante a COP29, isso que está sendo tratado nesse momento. Eu diria que a gente está partindo para o tudo ou nada, porque na COP28, vocês devem estar lembrados, que houve o balanço global, né, o chamado GST. E o que esse documento, né, informou? Que os países ainda estão muito fora da rota para que o mundo consiga conter as emissões globais em 1,5. Podem pensar que é pouquinha coisa, né? 1,5, 2 graus de aquecimento desde a Revolução Industrial, mas cada fração acima de 1,5 tem impactos muito severos na regulação do clima, no regime de chuvas, na elevação do nível do mar, nas condições de vida do planeta. Então, não é pouca coisa. Então, nós vimos, então, desse balanço global, dizendo que o planeta está fora da rota para a gente conseguir limitar as emissões em 1,5 grau, e é um momento muito decisivo nessa nova rodada das contribuições nacionalmente determinadas, são os compromissos na Convenção do Clima, é um momento muito importante para saber se a gente vai conseguir trabalhar para limitar as emissões de uma maneira muito dramática ou se a gente, enfim, está caminhando para o fim do mundo. Então, o que o GST disse? Que, comparativamente às emissões de 2019, o mundo precisa ter uma redução de 43% já em 2030 e uma redução de 60% das emissões para 2035. Por que você fala que o Brasil está numa posição de liderança? Você diz respeito à Troika ou à presidência do G20? O que coloca o Brasil nessa liderança? Os três países, né, Emirados Árabes, Azerbaijão e Brasil, lideram a chamada Troika, que defende, né, essa missão 1,5 para que a gente caminhe para um limite de 1,5 nas emissões de gases de efeito estufa. A ciência já diz que a gente vai ultrapassar esse limite, mas quanto mais a gente ultrapassar esse limite, as consequências são mais dramáticas. A Troika, a chamada Troika, né, esses três países, tem divulgado comunicados frequentes, inclusive agora na Assembleia Geral da ONU em setembro, vai existir um evento paralelo para que cada país mostre como que está comprometido com uma ambição maior, né? Nesse momento, as novas NDCs, elas requerem uma ambição muito maior do que elas vinham acontecendo até agora. Mas um detalhe importante é que não basta só ser ambicioso, é preciso que as NDCs
mostrem uma capacidade de implementação. Porque não adianta um país dizer, olha, eu vou reduzir as minhas emissões no nível mínimo e não ter condição de tirar isso do papel. Eu chamo a atenção porque hoje houve um evento em Brasília em que a ex-vice-presidente do IPCC, que é uma cientista brasileira, a Thelma Krug, praticamente cravou que a gente não vai conseguir atingir a nossa meta para 2025. Há um compromisso do Brasil de reduzir as emissões de gases de efeito estufa a 1,32 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, né, nos gases de efeito estufa. O nosso último cálculo oficial é de cerca de 1,7 gigatonelada, e como a gente tem visto, né, um rompado de desmatamento bastante significativo, mas poucos resultados nos outros setores que emitem gases de efeito estufa, é muito possível que o Brasil não alcance a meta estabelecida para 2025. É preciso ter capacidade para tirar esse compromisso do papel. A gente fala de 1,5, mas o mundo está bem pertinho desse 1,5, né? Estamos. Eu uso muito com os meus alunos na UNB os dados do Observatório Copérnicos, que é da União Europeia. Porque quando houve o Acordo de Paris, havia uma expectativa que o planeta chegaria a 1,5 graus de aquecimento, comparativamente à Revolução Industrial, em março de 2045. Na última olhada que eu dei nos dados do observatório, o que a gente nota? Que a gente já vai alcançar como média, né, esse 1 grau em março de 2033. Algumas pessoas dizem que já é dado, nós já passamos, porque 2023 foi um ano mais quente da história, 2024 vai ultrapassar como mais quente, depois do mais quente, e a gente está muito perto desse limite. E o mais importante é que, antes mesmo de alcançarmos oficialmente 1,5 grau, as consequências do aquecimento global elas estão muito mais dramáticas do que a própria ciência estava prevendo. Acho que está todo mundo sentindo na pele, né? Se alguém tinha dúvida de que havia um aquecimento global, acho que agora não há mais essa dúvida, porque os efeitos estão muito próximos da gente, né? Seja na forma daquela devastação no Rio Grande do Sul, com uma seca extrema no norte, esses incêndios, né, que tem uma parte de origem criminosa, né, mas também eles são estimulados por uma seca muito grande e por ondas de calor no território nacional. Então, quem achava que assim, vai dar uma ultrapassagem, né, que é o famoso overshooting, vai dar uma ultrapassagemzinha ali do 1,5 grau, mas dá para segurar a onda e tal. Não dá para segurar a onda, porque os efeitos estão muito dramáticos e isso aumenta o preço dos alimentos, torna mais vulneráveis populações muito grandes, que veem a sua casa carregada por uma enxurrada ou por um deslizamento de terra, ou que tornam a sobrevivência ameaçada com ondas de calor. Hoje, aqui no evento que eu estou participando, teve gente que saiu daqui de ambulância, porque Brasília está uma fumaça incrível de um incêndio no Parque Nacional de Brasília. Então, as pessoas estão sentindo na pele, e que são mudanças, escolhas que nós, né, Brasil, temos que fazer e o mundo inteiro tem que fazer, né, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, sobretudo, uma coisa que nós chamamos muita atenção, que é uma ênfase muito grande em adaptação. Nós não estamos adaptados nem para a temperatura que nós já estamos, né, de aumento de temperatura que já foi verificado, muito menos para 1,5 grau. Então, é preciso ter medidas muito grandes para colocar o Brasil no rumo de uma adaptação eficiente que garanta segurança alimentar, segurança energética, inclusive alinhamento de investimentos públicos a risco climático, né? Não dá para colocar dinheiro público em coisas que vão na contramão da redução dos gases de efeito estufa ou de adaptação. Marta, eu queria te perguntar em relação ao Brasil, você já começou a falar, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, a gente teve alguns vai e vens aí na nossa NDC, né, com o último governo Bolsonaro, que diminuiu a ambição, né, que foi naquela chamada pedalada climática, e agora ela foi corrigida, e recentemente um grupo de organizações que fazem parte do Observatório do Clima lançaram uma proposta de NDC bastante ambiciosa, que eles mesmos dizem que não é exatamente, eles não esperam que o Brasil siga essa proposta deles, mas que seria o ideal. Eu queria saber, na visão do Talanoa, a meta ideal e, além da adaptação, o que mais que o Brasil precisa prestar atenção quando for apresentar a sua NDC?
Talanoa defende uma NDC ambiciosa, até porque o Acordo de Paris exige que o grau de ambição aumente de uma NDC para outra. O planeta inspira, né, exige uma ambição maior para a gente caminhar num limite mínimo de segurança. Talanoa, nesse último documento que preparou sobre a NDC, não fez modelagem, não dá números, e o que a gente está acreditando que vai sair nós vemos de um compromisso em 2025 de 1,32 gigatonelada, partimos para 2030, o que já está lá entregue na Convenção do Clima, para um compromisso de 1,2 gigatonelada em 2030, e nós temos um compromisso já assumido também na Convenção do Clima de neutralidade climática em 2050, que a gente lê como emissão líquida zero em 2050. Então, a gente imagina uma linha, né, entre 2025, 2030 e 2050 a neutralidade climática. Eu apostaria que vai ser algo próximo de 1 gigatonelada de dióxido de carbono equivalente àquilo que o Brasil vai conseguir apresentar como grau de ambição, né? Se for um pouco menos, em torno de 970, estaria alinhado com o que o balanço global indica como um caminho razoável, alinhado a 1,5 grau de aquecimento global, porque o GST, o Balanço Global, pegou as emissões de 2019 e aí projeta um percentual, e a gente estaria próximo disso com algo em torno de 970 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente em 2035. E o que nós temos no Brasil? Paralelamente a esse debate que está acontecendo, coordenado pela Casa Civil dentro do Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima, existe também um debate que começou no final do ano passado, também no CIM, que a gente chama, né, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que reúne 23 ministérios, que é o novo Plano Clima. O que esse Plano Clima vai dizer? Ele tem estratégias nacionais e tem planos setoriais que vão dizer assim, olha, nessa ambição que nós temos, como que nós vamos fazer isso? Qual é o caminho para chegar lá? No Plano Clima, assim, o que cada setor vai contribuir? Quais são as tecnologias de menor custo financeiro e social o Brasil vai investir para ter uma transição energética que seja real, transição mesmo, como que a gente vai transitar para fora dos combustíveis, para longe dos combustíveis fósseis, né, com que opções tecnológicas, como é que a gente vai reduzir as emissões do setor que mais emite gases de efeito estufa no Brasil, que é a agropecuária. Então, o Plano Clima vem com todo esse detalhamento. Qualquer pessoa pode imaginar que não é um debate fácil dentro do governo, né? E não dá para ficar só na conta, como se fosse pouca conta, da redução do desmatamento, mesmo porque a gente tem visto queimadas e as queimadas vão anular parte do esforço do combate ao desmatamento, que é hoje a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa e também é a forma mais barata, muito entre aspas, porque isso não é barato nem é fácil, combater o desmatamento. E uma última pergunta, o Plano Clima está sendo construído, né? Tem um prazo para ele ser lançado? O prazo que estava na resolução inicial poderia demorar até 2 anos, mas ele está bem mais acelerado. O debate começou no âmbito dos grupos de trabalho do Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima no final do ano passado. Agora, em outubro, a gente já deve ter para consulta pública as estratégias nacionais de mitigação e adaptação, e até meados do ano que vem, ou seja, antes da COP30, nós vamos ter os planos setoriais de mitigação, que são a parte mais delicada, digamos, não de impacto na vida das pessoas, mas mais delicados na negociação, de pactuação na sociedade, quais são as opções que nós vamos seguir para reduzir as emissões no Brasil. Uma das grandes fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é a chamada fermentação entérica, que é o processo digestivo do gado. Então, como é que nós vamos fazer para reduzir? Eu sei que muita gente adora comer carne, né? Não é a totalidade da comunidade brasileira, mas, enfim, eu sou vegetariana, mas muita gente não passa sem carne, e é muito difícil fazer escolhas em cima de algo que é uma característica da dieta do brasileiro. Então, ele vai estar disposto, na produção da carne, a como reduzir ainda mais, né, com redução do abate. Então, são escolhas muito difíceis. O Brasil é o 9º maior produtor de petróleo, quer caminhar para a 4ª posição no ranking internacional. O Brasil está disposto a fazer uma transição forte para longe dos combustíveis fósseis. Então, são escolhas muito difíceis,
né? O petróleo coloca algum dinheiro, são mais de 100 bilhões no orçamento da União a cada ano, mas também a gente sabe que o custo de um evento como lá o do Rio Grande do Sul, só em créditos extraordinários foram mais de 48 bilhões de reais. Então, o custo de um desastre climático é muito maior do que a receita que o petróleo, por exemplo, pode dar. Mas, enfim, essas escolhas precisam acontecer. Obrigado por ter chegado até aqui. Esse é o 25º episódio do podcast Entrando no Clima, um podcast realizado por OECO com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/OECO. Você também pode aprofundar um pouco os temas que a gente traz aqui lendo as nossas reportagens em oeco.org.br. Um abraço e até a próxima edição daqui a 15 dias.